Fala aí, rapaziada, tudo bem? Vamos começar aqui mais um vídeo e finalmente eu voltei aqui para falar do Santos e hoje para falar de uma maneira positiva. De cara eu já peço para você se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilha com seu amigo santista, com seu amigo vascaíno, com todo mundo, mano. Manda para todo mundo. Vou falar do jogo hoje de Santos e Vasco. Cara, impressionante o que aconteceu hoje, né? Eu tinha me comprometido comigo mesmo que eu não ia mais falar do Santos enquanto não mudasse algo. Né? Eu até quis falar sobre algumas coisas, eu vou falar tudo hoje. Finalmente o Santos venceu. Obrigado, meu Deus. E obrigado, Soteldo. Obrigado, Marcos Leonardo. Todo mundo que ajudou hoje. Vamos lá. Começando do começo, né? Eu acho que o Marcelo Fernandes, ele merece e precisa ser ele até o final do campeonato. Depois, avalie, né, uma mudança para a próxima temporada. Eu nunca gostei muito dele, nunca gostei muito do trabalho dele, muito menos da filosofia dele, a maneira como ele já se portou, né, ali sendo essa comissão fixa do Santos, tal. Mas dessa vez ele mostrou uma identificação muito grande, não só com o clube, mas com os jogadores. Que, cara, eu não tenho como dizer que ele não é a opção boa para agora. Pode ser que não seja a longo, médio, longo prazo, tal, mas para agora, para até a reta final do campeonato, a gente precisa dele, precisa desse cara, precisa de caras que, como ele, que os jogadores saem do campo quando são substituídos e abraçam o treinador, mostram que eles estão dispostos a correr pelo cara dentro de campo. Na partida contra o Bahia foi a mesma coisa, os jogadores pulando, fazendo um bate-cabeça ali no gramado, tal, me mostra tudo isso. E isso é importante. E Luxemburgo é uma ideia bizonha, ridícula, horrorosa. Né? Já diga-se de passagem, o Rueda é impressionante o quanto que ele não entende de futebol. Quando ele falou isso, ele tinha toda a razão. Ele não entende nada de futebol mesmo. Falando do jogo, então, eu acho que no começo da partida o Santos veio de uma maneira precavida. O Vasco, se eu não me engano, tem o melhor rendimento no segundo turno, por incrível que pareça. Agora eu já não sei exatamente como está com essa derrota, mas tinha né, a melhor campanha, uma das melhores campanhas do segundo turno de um time que estava na zona de baixamento. Saiu na rodada passada, né? E agora ainda está fora da zona também. É o primeiro fora, né? Mas assim, era fazer uma boa campanha. Vieram alguns nomes, mudou o treinador e tudo mais. Pareceu e parece que o Vasco está numa boa toada e tem tudo para terminar o campeonato fora da zona. Eu não acho que o São Paulo ou que o Vasco vai cair. Mas, considerando tudo isso, o Vasco era aquele time que parecia estar melhor que o Santos para essa partida. Parecia vir melhor. Vinha numa sequência de 4 jogos sem perder. Se não me engano, 3 vitórias seguidas ou 2. E vindo de boas atuações, principalmente. E o Santos o contrário, o Santos já não vencia há muito tempo, tomava várias goleadas, inclusive, ganhou do Bahia de virada. Foi um resultado difícil, mas o Santos conseguiu, vinha numa coisa positiva. Finalmente ganhamos, né? E aí chega na Vila, apoio da torcida e tudo mais, faz toda parte isso. A torcida do Vasco já dava como vencido o jogo pro Vasco. Eu acho que isso foi muito importante no sentido de, mais uma vez, a gente vê as provas de que a arrogância e o orgulho, eles precedem a pessoa a acabar caindo, acabar cedendo, acabar perdendo, porque os jogadores estavam com esse tipo de mentalidade dentro de campo. Essa foi a imagem que passou para mim. Claro que a gente sabe que não é todo mundo. Tem jogador que nem sabe disso. Mas a gente sabe que os jogadores acompanham minimamente. Se não acompanha, a família acompanha e fala. Tem amigos que são vascaínos. Tem a família que torce pro Vasco. E vão falar para eles. A torcida quer isso. A torcida acha que vocês já ganharam. Pá. E desculpa, não fazia nenhum sentido. Por mais que o Vasco estivesse e esteja numa boa toada, numa boa sequência... Cara, não faz o menor sentido você dizer que o Vasco vai chegar na Vila Belmiro e vai ganhar de goleada do Santos assim, simplesmente. O Vasco não tem um time tão bom assim. Pode conseguir uma arrancada boa, pegar a Sul-Americana. Não acho nada disso impossível. Mas o Vasco tem muito a melhorar como time. Tem uma zaga fraca, um banco fraco, um goleiro mais ou menos. Né? Tem peças de jogadores que estão
jogando, tendo lapsos agora, que pode ser que esses jogadores não continuem uma boa sequência até o final do campeonato, muito menos pro ano que vem. Então tudo isso, claro, a gente sabe que o torcedor é otimista, e tem que ser mesmo. Mas otimismo é uma coisa, arrogância é outra. E muita arrogância da torcida do Vasco. Eu vi em posts antes da partida, né? E aí chega no jogo, a torcida do Santos já revidou, o cara já anunciou, né? O time do Brasil que mais conhece a Série B. O cara falou no alto-falante lá antes de começar o jogo, né? Provocação, provocou de um lado, provocou do outro, até aí eu não vejo nenhum problema. Provocação faz parte, isso deixa o futebol mais legal. E aí fomos pro jogo, né? No começo pareceu muito que, pô, o Vasco tá dominando, hein? Pô, o Vasco tá chegando, hein? Olha, o Vasco tá melhor que o Santos. Mas eu não acho que foi isso. Na hora eu achei, mas nesse momento eu já não acho mais. Claro que com resultado é fácil falar. Mas o Santos parecia querer aquilo. Pro começo do jogo, parecia que o Santos queria deixar o Vasco jogar. Se manter, se consolidar defensivamente, ganhar confiança, para aí sim poder jogar. E fazendo uma pressão na saída de bola, principalmente no Léo Pelé ali, que é o cara que mais faz saída, né, no time do Vasco. E no Paulinho, no outro volante, esqueci o nome agora. O Praxedes? Não lembro agora, tô meio confuso, mas acho que era ele, enfim. Se não for ele, era o outro volante. E pressionando, tanto que o Lucas Lima rouba a bola do Léo Pelé e perde um gol. A bola vai para escanteio, no escanteio tem um rebote, o Kevson tenta chutar do meio da intermediária, o atacante do Vasco, que eu esqueci o nome agora, é Virrete, né? Lembrei. Bloqueia muito bem a bola e vem correndo. Gabriel Peck pega a bola, tem mais velocidade, né? Os jogadores do Santos tentaram correr, mas não chegaram. O João Paulo ainda trisca na bola e empata. Então o Vasco não sentiu o gol do Santos. Pode dizer que o pênalti foi duvidoso ou não. Na minha opinião foi pênalti. Num primeiro momento eu até virei pro meu pai e falei, ixi, não foi nada, se jogou. Marcos Leonardo, ele tende a cair dentro da área, a verdade é essa. No replay, quando mostra de frente o lance, eu vejo claramente ali um encontrão com a cintura nas costas do jogador do Santos. O jogador do Vasco não disputa a bola. Pênalti. Eu discordo totalmente com o que foi falado na transmissão, né, do Serginho, de dizer que o VAR ele é para corrigir erros claros do árbitro. Eu não acho que seja isso, porque às vezes o árbitro pode não ter visto algo. Então depende de qual foi a comunicação do VAR. E mesmo se o juiz viu, o VAR falou, olha, eu acho que você viu uma coisa, mas vê de novo. O juiz tem a oportunidade de ver de novo no VAR para poder tomar uma decisão diferente. Eu acho que sim, muitas vezes isso passa uma impressão, e na prática de imposição, de querer mudar a decisão do árbitro. Não importa o que o árbitro faça, o VAR vai corrigir. O VAR não é para corrigir, ele é para mostrar e dar uma segunda oportunidade, porque o juiz é quem decide. O juiz pode muito bem ir no VAR, voltar, fazer o sinalzinho aqui e falar, não foi nada. Mas não foi isso, o juiz deu pênalti. Se o juiz não tem personalidade, não tem preparo para apitar um jogo, ir no VAR e manter a sua decisão, então a decisão dele estava errada. Então ele está errado e o VAR precisou agir. Simples assim. Você não pode dizer que o VAR não pode interferir numa jogada porque não era claro. Existem lances interpretativos que aí mantém-se a decisão de campo. E aí isso é a comunicação do VAR. O juiz fica ouvindo o VAR aqui, né? Enquanto eles estão analisando antes de chamá-lo. E quando ele está olhando para a tela, ele continua ouvindo. Então tudo depende dessa comunicação. Tem que ser transparente. Os áudios têm que ser disponibilizados para a gente ouvir. E os árbitros do Brasil têm que ser mais bem preparados porque eles são muito ruins. Ponto. Eu não gosto do Daronco. Eu acho que ele fez uma partida ok. Não amarelou o Léo Pelé, eu não faço ideia do porquê. O cara fez um monte de falta igual, falta tática. Deveria ter sido punido com amarelo pelo conjunto das faltas, né? 4, 5 faltas iguais ali, complicado. Mas já vou chegar em outra parte da confusão, né? E o Santos ali no finalzinho, a 42, 43 minutos, o Santos começou a ter um pouco mais de controle do jogo e ter posse de bola. O Vasco se retraiu
E o Santos falou, agora é hora da gente jogar. E o Santos foi pra cima. Teve bastante tempo, porque foram 7 minutos de acréscimo, né? Teve a paralisação do gol, demorou muito tempo. O tempo foi justo de acréscimo. E numa bola de escanteio, a zaga do Vasco, como eu falei, muito mal, né? Deixou o Rincon sozinho no segundo pau. Jogada muito manjada, essa bola que vem na primeira trave, o cara cabeceia para trás e o cara no segundo pau vem e faz o gol. Marcaram muito mal, deixaram o Rincon sozinho. Subiu o Dodô e subiu o Rincon. Os dois jogadores não são tão altos. O Rincon, na verdade, ganhou por baixo, né? Mas mesmo assim, não estava marcado. E logo na sequência, na hora, mano, eu fiquei maluco quando saiu esse segundo gol, porque eu tava louco que o Lucas Lima perdeu o gol e a gente tomou um empate. E aí logo na sequência a bola sai ali, acho que 2, 3 trocas de passes. E aí o Jean Lucas rouba a bola. Eu falei, mano, vamos, agora é o 3, tem que fazer agora. Eu fiquei louco, que eu gritei. E ele dá o passe pro Marcos Leonardo. Eu achei que o Marcos Leonardo perdeu o gol. Do jeito que ele chutou, achei muito estranho, mas foi no contrapé do goleiro, foi gol, é isso que importa. Artilheiro pra caramba, o cara tem 11 gols, ele é vice-artilheiro do Brasileirão. E se não fosse o gol anulado, bem anulado dele no segundo tempo, ele teria passado o Vitor Roque. Ia estar apenas um gol atrás do Tiquinho Soares. E ainda me falam que o Marcos Leonardo realmente é pior do que o Vitor Roque. Eu não acho. Eu acho que os dois são ótimos jogadores. E eu acho que o Marcos Leonardo é um jogador muito mais pronto do que o Vitor Roque, inclusive. Talvez no potencial, pode ser que um tenha mais potencial que o outro. Isso não dá pra dizer, porque o futuro é quem vai dizer. E a gente tem que apoiar todos os grandes jovens jogadores que a gente tem na nossa seleção brasileira. Mas eu vejo um desmerecimento muito grande do Marcos Leonardo que não é justo. O cara faz gol pra caramba, tem personalidade pra caramba, joga bem, precisa melhorar alguns fundamentos, como todo jovem jogador. E o cara faz gol. Tem personalidade, capitão da seleção de base, fazendo gol em final do Mundial lá, quando a seleção ganhou. Sempre que tem momentos importantes, pênalti decisivo, ele sempre bate, dificilmente perde. Olho nesse jogador. Ele não pode ser vendido pelo valor que quase foi. 15 milhões? 16, 20, 25, 30? É muito pouco. É muito pouco. O Vitor Roque foi vendido por 50 milhões. Justíssimo o preço. O Marcos Leonardo tem que ser o mesmo preço. Na minha opinião, é isso. E a torcida, na opinião da torcida do Santos também. Graças a Deus a diretoria não fez isso. Quem sabe para a temporada que vem ele se valorize. E eu acho difícil ele continuar, né? Pro ano que vem. Mas vai ser muito importante pra gente até o final, né, dessa temporada. E aí ele pode ser vendido por um passe bem mais caro, assim espero. E se não for, desculpa, não é pra vender. Não importa o acordo, não importa o que seja, não é pra vender o cara. E ele mesmo tem que se valorizar, né? Dito isso, segundo tempo, o Vasco, né, o treinador, esqueci o nome dele agora, mas ele mexeu muito mal. Ele tirou o Paulinho, tirou o outro volante que eu não lembro o nome ao certo agora, colocou o Payet, colocou um outro atacante, não lembro o nome, que é o camisa 9, que se envolveu na confusão depois. E o time do Vasco ficou muito mais exposto, né? Não é à toa que logo na sequência do Santos criou 2, 3 oportunidades, saiu um gol anulado. E aí o que acontece é o seguinte, o Santos puxa um contra-ataque, um pouco depois, o Soteldo toca a bola pro lado e toma um empurrão pelas costas. Foi a terceira vez, se eu não me engano, que aconteceu isso na partida. Com o Marcos Leonardo, com o Soteldo. De lances fora da bola, fora do lance, né? Jogadas fora do lance, jogadores do Vasco chegando por trás, derrubando os jogadores do Santos. Isso aconteceu, acho que 3 vezes na partida. E o árbitro não estava punindo. Ele dando vantagem. Realmente foi vantagem, mas o cartão amarelo. Precisa ser punido o cartão amarelo. Falta tática, falta fora de jogo, atitude antidesportiva. Não tem motivo nenhum para fazer aquela falta. O cara não disputou a bola. E que seja, já era a segunda, terceira vez. Tem que ser punido. O Léo Pelé tinha que ser punido com o amarelo. Pelas faltas táticas que ele estava fazendo. Assim como os jogadores do Santos foram também. Foram corretamente. Aí o Soteldo faz o quê? Ele provoca. Ele brinca. É de uma maneira provocativa mesmo. Eu não acho insulto isso. Na minha opinião, insulto é se o cara xingasse e fizesse um gesto obsceno. Fora isso, é recurso. Aí você fala, que recurso? Isso não ajudou ele a fazer o gol. Mas isso faz parte do jogo.
O futebol não pode ser pragmatismo de você querer que o cara só toque de lado. O Santos estava ganhando de 4-1, de 3-1 nessa hora. E o Soteldo se sentiu provocado pelo adversário. O adversário, o Vasco, provocou o Santos fazendo faltas. É uma conduta antidesportiva, não é à toa que é punido. É infração, é falta. Pode tomar cartão amarelo, como alguns jogadores do Vasco tomaram. O que o Soteldo fez não é antidesportivo. Não é infração. E ele ainda tomou um amarelo por conta disso, o que eu acho totalmente errado. Eu sei que é uma opinião que divide as pessoas. Na minha opinião, não pode ser punido. Tem que ser incentivado que os jogadores façam isso sim. Não é para fazer isso todo jogo. Não é para fazer isso de maneira, por exemplo, o cara tá na cara do gol e aí ele fica pedalando, driblando e não faz o gol, não tenta fazer o gol. Isso é errado. Agora, o Soteldo tava lá no canto. Ele faz isso para chamar a marcação e tocar pro companheiro dele que estava livre. É a mesma coisa do que o cara fingir que vai cruzar e voltar pro lado. Só que é de uma maneira diferente. Só que as pessoas se ofendem. E para você se ofender com isso, você tem que ter a mente muito frágil. E a torcida do Vasco é chorona demais. Mente fraca demais. E os jogadores do Vasco também. Não é à toa que o cara veio lá da área, foi lá querer chutar o Soteldo. Na hora que o Soteldo tocou para trás, aí eu até falei pra minha noiva, tava comigo assistindo também. Falei, ó, a próxima o Soteldo vai apanhar. Próxima vez que a bola chegar nele, e aí a bola já chegou logo na sequência. O jogador do Vasco vem e chuta tudo, empurra o Soteldo. Mereceu o cartão vermelho, porque ele agrediu o Soteldo. Ele não disputou a bola, saiu chutando tudo, empurrou o jogador, causou uma confusão. Não foi o Soteldo que causou confusão. Se os jogadores do Vasco vão para cima, roubam a bola do Soteldo, puxam um contra-ataque, fazem um gol, ia ficar 3-2. O Vasco tinha total condição de empatar e até virar a partida. Eles preferiram partir para a briga. Quem que é o errado na história? O cara que fez um drible, que provocou o adversário para chamar para cima, porque tinha sofrido uma falta sem bola, ou o cara que veio brigar, veio levantar a sola, empurrar os outros. Desculpa, não tem como eu falar para vocês que eu acho que o Soteldo tá errado. Há quem diga que não deve ser incentivado, não faz, vai arrumar confusão. Mas pro Santos até foi bom. Era para ter sido expulso, o juiz não expulsou, deu amarelo para ele, deu amarelo pro Soteldo, deu amarelo pro João Paulo, expulsou o Medel e expulsou o Lucas Lima. O Lucas Lima não viu o lance ainda. Eu não sei por que ele foi expulso, tá? Eu não entendi o porquê ele foi expulso. Eu só vi a imagem dele sendo puxado, empurrado por uns jogadores do Vasco, puxaram a camisa dele pra caramba e ele tava dando risada. Não sei se ele falou alguma coisa pra alguém, se bateu em alguém, se empurrou alguém, eu não vi. O VAR tava olhando, puxou as imagens. Eu não confio no VAR, né? Não mostrou a imagem, então não sei qual a imagem que viu. Não sei se expulsa o Medel, expulsa alguém do Santos. Eu não sei se foi isso que aconteceu. E aí ele escolheu o Lucas Lima. Mas é isso. E aí seguiu assim o Soteldo, ainda fez um golaço. Depois o Vasco morreu depois dessa briga. Não existiu mais Vasco. Provando o meu ponto de que no primeiro tempo o Vasco não estava jogando tão bem assim. É que era a estratégia do Santos também. Não é à toa que o Vasco ficou jogando bola na área e sem muito perigo. Teve uma bola de cabeça, né, que foi um cruzamento de trás, que quase foi gol. Essa foi uma boa jogada do Vasco. Estava 1-0 já para o Santos. Mas fora isso, não teve nada demais não. Do Vasco na partida inteira. Muito escanteio, improdutivo. O Santos teve 5 escanteios, o Vasco 11. O Santos fez um gol de escanteio. O Vasco fez um gol num rebote do escanteio do Santos. Então, 2 escanteios do Santos geraram um gol e nenhum do Vasco. Né? Claro que o do Santos foi um contra, né? Mas para dizer que tudo isso é improdutivo, são números que você fala, nossa, o Vasco amassou o Santos, mas foi 4-1. Se você parar para pensar, já não vai fazer sentido. Você olha para o jogo, não foi um amasso do Vasco. Muito pelo contrário. Acho que o Santos se postou bem, foi muito eficiente, teve sorte. Os jogadores do Vasco erraram individualmente, muita entregada de bola ali, jogadores escorregando. Começou a chover muito no final do primeiro tempo também. Acho que até por isso que o jogador do Vasco perdeu a bola para o Jean Lucas. Torci muito para ter gol dele, mas ele deu uma assistência hoje e ele construiu também o quarto gol. E é isso basicamente. O Santos
tá sem Dodô, sem Lucas Lima, sem Rodrigo Fernandes e sem Soteldo para jogar contra o Palmeiras, hein? Provavelmente vamos de Messias, vamos de Dodi no meio, talvez. Não sei se vai o Dodi, se vai o Camacho, e aí libera o Jean Lucas. Vamos ver como que o Marcelo Fernandes vai montar o time. Eu acredito que ele vai ficar agora, né? Eu não vejo o menor sentido de contratar outro treinador nesse momento. E a promessa era essa. Acho que pelo menos contra o Palmeiras ele ainda vai ficar. Talvez se ele jogar mal aí 2, 3 jogos, aí o time perder, empatar, talvez venha outro treinador. Mas contra o Palmeiras ele vai ficar. É impossível ele sair. Só se for uma loucura muito absurda, né? E o Vasco tá numa boa toada ainda também. Eu não acho que o Vasco vai cair. Eu não acho que tem time pra cair, não. Tem bons jogadores, pode construir muito mais do que fez até agora. Continuar essa boa sequência, né, no Brasileirão. Precisa de ajustes, principalmente defensivos, né? E mentalidade. Né? O Vasco não se abalou no primeiro gol, mas se abalou no segundo, se abalou no terceiro, se abalou na briga. Aí o quarto foi só resultado, né? E eu tô muito feliz, cara. Pelo amor de Deus. Hoje eu vou dormir muito mais tranquilo. Eu não aguentava mais, cara. Não aguentava mais. O Santos tava só me trazendo tristeza e tava difícil, viu? Tava muito difícil. Mas agora, quem sabe o Santos não consegue uma boa sequência também com alguns outros jogos. Difícil a sequência agora. Inter, Bragantino, Palmeiras, Atlético Mineiro. É difícil, mas dá pra ganhar também. Arrancar 4, 5 pontos aí, dá pra fazer. E o Vasco também consegue, com certeza. Mas um abraço aí, ó, pra torcida vascaína. Vocês entendem muito de Série B mesmo e não precisava de toda aquela manifestação dos jogadores. Mas acho que na temporada que vem estarão os dois na Série A. Eu gosto muito do Vasco, da história do Vasco. Me surpreendeu negativamente a reação da torcida e dos jogadores nessa partida. Mas isso acontece também, faz parte do futebol, isso é coisa que é pra ficar no gramado, é provocação também, faz parte, sabe? É o que eu falei, não acho que faltou respeito em nenhum momento da torcida do Vasco com o Santos. Acho que só faltou humildade mesmo e pensar, pô, não é bem assim, né? Entraram de salto alto, né? Aquela velha história. E os dois estão torcendo pro Botafogo ganhar do Goiás, né? Para fechar aí o Goiás. O Goiás pode passar os dois, né? E aí empurraria o Vasco para a zona de rebaixamento. Mas eu não acho que vai acontecer, não. Acho difícil. E é isso. Vamos ver como o Marcelo Fernandes vai arrumar esse time do Santos, mas eu tô gostando da estratégia por trás. E os jogadores estão mais motivados. É isso que importa. Bom, se você assistiu até aqui, deixe seu comentário, me diz aí o que você acha da postura dos times, do que aconteceu em campo. Quem você acha que deve ser o treinador do Santos? É o Marcelo Fernandes, é o Luxemburgo ou é outro? É isso. Manda aí para os seus amigos, para todo mundo, deixa um like, se inscreve e até a próxima.